Muito boa tarde, sejamos todos bem-vindos. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre essa doutrina que nos ampara e nos fortalece. Espero que o tema escolhido, resignação na adversidade, possa ressoar na consciência de cada um de nós, para que possamos levar esses ensinamentos para a nossa casa, para o nosso trabalho, enfim, para o nosso dia a dia. Então, convido a todos para uma reflexão sobre a proposta de hoje. Resignação na adversidade. O estudo foi feito com base no capítulo 50 da obra Depois da Morte, Leon Denis. Leon Denis, de 1846 a 1927, viveu em Tours, na França, foi filósofo, médium e um dos principais continuadores do Espiritismo após a morte de Allan Kardec, sendo considerado por muitos o apóstolo do Espiritismo. A nossa obra base do estudo de hoje é essa aqui é a última versão e a última edição, e a gente tem aqui na biblioteca, para quem quiser aprofundar os estudos, a obra Depois da Morte, Leon Denis, que vai nos servir como base no estudo de hoje. Antes, apenas passar alguns conceitos para a gente melhor se situar no nosso tema. Resignação, ato ou efeito de resignar-se. Paciência com os sofrimentos, as injustiças. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, nos diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Adversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade. Do latim, adversitas é um substantivo feminino que nomeia aquilo que tem natureza ou caráter oposto, adverso. Todos estão sujeitos às adversidades da vida. Então, resignação na adversidade é aceitar com o coração, e não apenas dizer que aceita as vicissitudes e infortúnios que nos acometem, as adversidades da vida. Vamos ver na sequência, antes de entrarmos no capítulo 50, propriamente dito, da obra, essa que eu mostrei para vocês, por que temos que aceitar essas adversidades da vida. Vamos dar uma passadinha, ainda que rapidamente, por algumas obras básicas da codificação que vêm ao encontro do nosso tema de hoje. A obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 10, que trata das penas futuras segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nos traz que o Espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes, as adversidades que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, sofremos agora a consequência daquilo que causamos, daquilo que fizemos no passado. É a clássica lei, de causa e efeito, ou lei do retorno. Nossas provas e expiações são consequências do mau uso que fizemos do nosso livre-arbítrio. E, sendo assim, incidirá a lei de causa e efeito. Colhem-se em uma experiência posterior, a gente está colhendo agora, os efeitos danosos daquela na qual se delinquiu. E a gente pode pensar, mas o culpado de tudo então é o livre-arbítrio, mas ainda bem que temos o livre-arbítrio, Do contrário, não poderíamos fazer nossas escolhas. Acontece que Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente faz as escolhas. Às vezes, a gente faz escolhas um pouco equivocadas. E aí depois atrai a incidência da lei de causa e efeito. Mas se não tivéssemos livre-arbítrio, nem escolhas faríamos, E daí seríamos como um robô, uma máquina. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trata da justiça das aflições e faz distinção entre causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, referindo-se a esta e a pretéritas existências, respectivamente.
Os sofrimentos são a consequência natural da falta cometida. É isso que a gente tem que começar a entender, ao invés de apenas reclamarmos. Quer dizer que por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, nascer em uma condição, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer agora com os próprios filhos e assim por diante. Destacamos ali o poderá. Porque a lei de Talião, aquela famosa olho por olho, dente por dente, nada tem de absoluto e sempre poderá ser relativizada, abrandando seus efeitos pela misericórdia divina. Não precisa ser exatamente tal e qual que eu fiz sofrer, eu sofro agora. Não precisa ser tal e qual, do latim talis qualis, que deu origem ao nome Lei de Talião. Não precisa ser tal e qual, como diz a Lei de Talião. Sempre é possível, pois o amor, nas palavras de Pedro, cobre uma multidão de pecados. Então, pela prática do bem, nós vamos amortizando, sim, os nossos débitos passados. E não precisamos sofrer exatamente agora como fizemos sofrer um dia. Não precisa ser talis qualis, tal e qual. Com isso, começamos a entender, se a gente começar a levar esse raciocínio, começamos a entender o porquê das aflições. Se Deus é soberanamente justo, e acreditamos nisso, toda aflição, todo sofrimento que temos há de ser justo. As provas sofridas não são mais que a distribuição equitativa dessa justiça infalível. Nossas aflições, então, são as consequências de nossas ações e não um capricho de Deus. Como vimos, todo efeito, toda consequência é sempre o resultado de uma causa anterior. É a colheita daquilo que plantamos. Livres na sementeira, escravos na colheita. Temos o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, mas também vai chegar o momento em que essa responsabilidade pesará sobre nós. Essa, então, é a lei de causa e efeito, lei de justiça e de equilíbrio moral. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece por acaso, nada anda solto por aí. Males, sofrimentos e adversidades, que é o nosso tema, que enfrentamos hoje, estão relacionados com o nosso passado, recente ou remoto, causas anteriores ou atuais, das aflições, como fala o Evangelho no capítulo 5. É a conta a pagar, lembrando que todo o nosso esforço em favor do próximo amortiza esse nosso débito, tornando mais suave o nosso resgate. Há um liame, então, um nexo de causalidade entre nossa conduta do passado e nossas aflições de agora. Não é por mero capricho da divindade. Agora, então, entrando propriamente no capítulo, tema do nosso estudo de hoje, o capítulo da obra Leon Denis. A gente vai folhear algumas passagens do capítulo, lembrando que a gente não vai ver toda a obra aqui, tá? Não se preocupem, é apenas o capítulo 50. Nos diz Leon Denis: o sofrimento é lei em nosso mundo, em todas as condições, em todas as idades, sob todos os climas, o homem tem padecido. A humanidade tem derramado lágrimas. Apesar dos progressos sociais, milhões de seres gravitam ainda sob o jugo da dor. As classes elevadas também não têm sido isentas desses males. O rico, assim como o pobre, sofre material e moralmente. De todos os pontos do globo, o clamor humano sobe ao espaço, nos diz o autor. O clamor humano é geral, de todos os pontos do globo. Será que é isso mesmo? Será que Leon Denis não exagerou um pouco, não pegou um pouco pesado? Não exagerou. Vivemos aqui na Terra, um mundo de provas e expiações. Por conseguinte, somos naturalmente devedores e todos temos muito a acertar. Muitas adversidades temos que passar aqui. Vivemos aqui. Isso é inerente ao mundo que nós vivemos, de provas e expiações. E sofrimentos e adversidades, como adverte o autor, não escolhem classes sociais.
O sofrimento não é imposto pelas leis, mas resulta do desrespeito às mesmas, que agora convocam ao refazimento da conduta que necessita correção, como vimos, para o restabelecimento do equilíbrio na ordem, nos diz a mentora Joana de Ângeles, essa passagem. Vicissitudes das mais variadas, sofrimentos e aflições são inerentes ao mundo de provas e expiações em que vivemos. E, como já disse, são o resultado do mau uso que a gente fez do nosso livre-arbítrio. E são, sim, necessários para o nosso crescimento. Folheando o capítulo 50, então, para apreciar os bens e os males da existência, para saber em que consiste a verdadeira desgraça, nos diz o autor, em que consiste a felicidade, é necessário nos elevarmos acima do círculo acanhado da vida terrena. O conhecimento do futuro e da sorte que nos aguarda permite medir as consequências dos nossos atos e sua influência sobre os tempos vindouros. Necessário, então, se faz abstrair o presente e não enxergar apenas essa existência que vai do berço ao túmulo. Se a gente ficar só nessa, a gente não vai entender. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro para melhor entendermos a justiça de Deus. Elevarmos nossa vida, diz ele, acima dos horizontes acanhados da terra. Assim entenderemos melhor acerca das nossas aflições e veremos que há uma razão de ser para tudo o que nos acontece. Se o hoje está ruim por causa do ontem, o amanhã ainda está vazio. Ele fala ali o conhecimento para o futuro. O amanhã ainda está vazio, esperando nossa ação no presente para que ele seja melhor. E prossegue Leon Denis. Observada sob este ponto de vista, a desgraça para o ser humano já não é mais o sofrimento, a perda dos entes que lhe são caros, as privações, a miséria. A desgraça será então tudo o que manchar, tudo o que aniquilar o adiantamento, tudo o que lhe for um obstáculo. Vejam que na visão de Leon Denis, a desgraça não são as tragédias que a gente passa, as adversidades, as vicissitudes do dia a dia, que a gente sempre se queixa, né? Para ele, a desgraça, na visão dele, é tudo aquilo que for um empecilho ao nosso crescimento. A desgraça para aquele que só observar os tempos presentes, nós, hoje, aqui e agora, pode ser pobreza, as enfermidades, a moléstia. Para o espírito que paira no alto, ela será o amor do prazer, o orgulho, a vida inútil e culposa. Esse sim, essas são as verdadeiras desgraças, segundo o autor nos fala. Não se pode julgar uma coisa sem se ver tudo o que dela decorre. Por isso que ele abstrai a vida presente. Se a gente vê só essa vida, a gente não vai entender muita coisa mesmo. Não vai entender quase nada. Então não podemos julgar sem saber tudo o que há no contexto das nossas, entre as nossas existências. E eis o porquê que ninguém pode compreender a vida sem conhecer o seu alvo e as leis morais. Essas leis morais a que o autor se refere, divinas ou naturais, são aquelas que regem todo o universo. Estão escritas em nossa consciência e nos dão o discernimento daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. As leis morais encontram-se em todo o universo em automático e perfeito funcionamento. São elas que mantêm o equilíbrio universal. Quando se agride alguém, por qualquer razão que seja, é a lei divina que se está se desatendendo. Lei divina também é sinônimo de leis morais, naturais. Embora possa ter dirigido a ofensa a essa ou aquela pessoa, é o todo que eu estou ofendendo. Logo, mesmo quando o agredido conseguir o perdão, perdoar, ou melhor, quando o agredido perdoar o seu ofensor, este ainda cabe a ele dar conta desse desequilíbrio ante a consciência cósmica contra a qual agiu. O Espírito Camilo usa a expressão devolver à vida aquilo que se usurpou, aquilo que se deixou de fazer, restabelecendo a harmonia universal. Então é fácil da gente entender, cada vez que violamos as leis do universo, fica uma brecha. Esperando, e só nós poderemos recompor essa brecha para o necessário
equilíbrio. Porque como vimos, o universo todo está em harmonia e em equilíbrio. Ainda no capítulo 50, as provações, purificando a alma, preparam sua ascensão e felicidade. No entanto, as alegrias deste mundo, as riquezas, as paixões entibiam-na, enfraquecem-na e atiram-na para uma outra vida de amargas decepções. Nos diz o autor, assim, aquele que é oprimido pela adversidade pode esperar e erguer um olhar confiante para o céu. Desde que resgata a sua dívida, as nossas faltas, conquista a liberdade. A dor, sob múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela, não é possível a cura. Joana de Ângeles tem uma obra que ela fala assim, sem querer fazer apologia ao sofrimento. Mas é isso mesmo, se a gente vive num mundo de provas e expiações, é inerente ao nosso mundo o sofrimento, a dor, as vicissitudes. Assim como as moléstias orgânicas, nossas doenças são muitas vezes resultantes dos nossos excessos. Assim também, as provas morais que nos atingem são consequências das nossas faltas passadas. Cedo ou tarde, essas faltas recairão sobre nós com suas deduções lógicas que acabamos de ver. É a lei de justiça, de equilíbrio moral. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas, que devem restituir a saúde e a agilidade ao nosso corpo. Remédio amargo porque é através da dor, do sofrimento e das adversidades que estamos resgatando nossos débitos e nos libertando. No estágio evolutivo em que nos encontramos aqui, sem ela não é possível o aprimoramento. Ela, a dor, o sofrimento. Ainda no capítulo 50, embora sejamos acabrunhados pelos desgostos, pelas humilhações e pela ruína, devemos sempre suportá-los com paciência. É que é muito difícil para nós, né? O lavrador rasga o seio da terra para daí fazer brotar a messe dourada, a colheita dourada. Assim a nossa alma, depois de desbastada, também se tornará exuberante em frutos morais. Tudo o universo é o resultado de incessantes transformações. Somos como um diamante que vai sendo aos poucos lapidado. Fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas com uma missão, destinados à perfeição, à plenitude. Vamos do bruto ao anjo, como fala a mentora Joana de Ângeles numa outra obra. Fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. E esse caminho nós temos que traçar obrigatoriamente. A ignorância das leis universais faz-nos ter aversão aos nossos males. É porque a gente ignora, a gente desconhece e aí a gente xinga, né? A gente fica de mal com a vida quando nos acontecem coisas erradas. Se compreendêssemos quantos esses males são necessários ao nosso adiantamento, se soubéssemos saboreá-los em seu amargor, não mais nos pareceriam um fardo. Porém, todos odiamos a dor e só apreciamos a sua utilidade quando deixamos o mundo onde se exerce o seu império. Visto do alto, como disse Leon Denis, né, a gente daí começa a entender melhor as coisas. Lembrando que se encararmos como um fardo, né, que é a grande maioria, o autor fala, e eu acho que ninguém duvida disso, que a gente encara como um fardo as nossas adversidades, as vicissitudes da vida, a maioria encara como um fardo. Então, se encararmos como um fardo, o que a gente tem que pensar é que ele será sempre proporcional às nossas forças. Deus não dá um fardo maior do que aquilo que nós podemos carregar. Em vez de pedirmos, essa é uma frase muito comum, né? Em vez de pedirmos fardos mais leves, temos que pedir então ombros mais fortes para poder superar as nossas adversidades. Joana de Ângeles complementa dizendo que a sensibilidade à dor depende do grau de evolução de cada um, do seu nível de consciência. Se compreendermos os objetivos espirituais da nossa existência, por que estamos aqui hoje,
fica mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda nos encontrarmos aqui, nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Vimos, fomos simples e ignorantes à perfeição, mas a gente ainda está por aqui, né? A gente está longe de chegar à plenitude, à perfeição. Mas o caminho é esse, e é inexorável essa marcha. Em nossa cegueira, nos diz Leon Denis, a gente é cego mesmo. Em nossa cegueira, estamos quase sempre prontos a amaldiçoar as nossas vidas obscuras, monótonas e dolorosas. Mas, quando elevamos nossa vista acima dos horizontes limitados da Terra, quando discernimos o verdadeiro motivo das existências, compreendemos que todas elas são preciosas, todas, indispensáveis para domar os espíritos orgulhosos, para nos submeter a essa disciplina moral, sem o que não há progresso algum. Não vemos as coisas senão pelo prisma humano, e aí reside o erro, né? Aí que a gente erra. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, pergunta o codificador: qual a finalidade da reencarnação? Respondem os benfeitores da humanidade: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a verdadeira justiça? A existência material é para o aprimoramento do espírito. O objetivo da vida aqui na Terra é o aperfeiçoamento espiritual. A Terra é uma escola abençoada. Nela está a nossa chance de progresso espiritual. Adverte o autor: é um dever lutar contra a adversidade. Ele nem pede assim, é bom lutar contra a adversidade. É um dever, ele diz. Abandonar-nos, deixar-nos levar pela preguiça, sofrer os males da vida, sem reagir, seria uma verdadeira covardia. Mas, quando os nossos esforços se tornam supérfluos, quando tudo é inevitável, chega então o momento de apelarmos à resignação. Nenhum poder seria capaz de desviar de nós as consequências do passado. Ninguém pode. Nós temos que acertar aquela mancha que eu falei lá no início, lá, que ficou feita. A gente, quando infringiu as leis morais, ficou uma mácula. E agora a gente tem, só nós podemos preencher. Até porque ficarmos no marasmo, sentados à beira do caminho enquanto a existência passa, de nada adiantaria, como ele fala ali, deixar-nos levar pela preguiça. De nada adiantaria. Estaríamos apenas empurrando com a barriga para uma próxima existência. Vimos, né, que o caminho é longo, mas a gente não tem o direito de querer transformar ele maior ainda do que já é, né? Deixar para a próxima existência. Vamos então lutar contra as adversidades. Ele nos incita ali, ele faz que é um dever lutar contra as adversidades. E que a fé não desfaleça nesse caminho tortuoso que a gente passa. Revoltar-nos contra a lei moral seria tão insensato como querermos resistir às leis de extensão e gravidade. Um louco pode procurar lutar contra a ordem imutável das coisas, mas o espírito sensato acha na provação os meios de retemperar, de fortificar as suas qualidades viris. A alma intrépida, destemida, aceita os males do destino, mas pelo pensamento eleva-se acima deles e daí faz um degrau para atingir a virtude. Então, ficamos a pensar: que mundo é esse? Um mundo de provas e expiações, como vimos. Desta maneira temos dois caminhos. Ou entendemos por que é que vivemos neste mundo e por que esse mundo tem essas características, ou nos perdemos na revolta. Este segundo caminho, nos perder na revolta, não nos levará a lugar algum, a não ser a loucura, como nos diz Raul Teixeira. Então, se a gente quiser levar por esse lado, né, a gente acaba enlouquecendo, ele nos diz, e acaba não entendendo. Resta-nos a primeira possibilidade: tratar de compreender por que nesse mundo se sofre tanto. Ora, na medida que entendemos que esse é um mundo de provações e de expiações, fica claro porque todos sofremos de uma maneira ou de outra.
Não existe uma só criatura da Terra que não tenha as suas imperfeições. Vem agora nos socorrer a mentora Joana de Ângeles. Ninguém passa na Terra sem experimentar o aguilhão do sofrimento. Como dito em outras palavras na mensagem inicial do Francisco. De uma ou de outra forma, a vida física é uma experiência educativa com objetivos definidos, quais os de auxiliar o espírito a lapidar suas imperfeições e aproximá-lo o mais possível da felicidade. Ansiedades e amarguras, necessidades e dissabores, enfermidades e infortúnios, fomes e carências outras, as adversidades do nosso tema de hoje, são recursos de que a vida se utiliza para disciplinar as criaturas, propondo-lhes sublimação. Sofrimento, então, é necessário. É um desajuste na matéria para um reajuste no espírito. A luta do corpo nas adversidades é para beneficiar o espírito, que sai de cada existência mais forte e experiente. Posturas perante a adversidade. Como se comportar, então, perante as situações da vida? 4 posturas. Primeiro, passiva, reativa, fuga geográfica ou proativa. Vamos agora explicar uma por vez. Passiva. Tudo na minha vida dá errado. Acomoda-se. Falsa resignação. Vimos lá antes, resignação é consentimento do coração. Nem tem como ser falso isso, na verdade, né? Porque é do coração. Então, a passiva, a pessoa acomoda-se. É uma falsa resignação. Tudo na minha vida dá errado. Vai ver que eu joguei pedra na cruz, dizem alguns, né? Tudo para mim dá errado. Mas se Deus quiser, vai melhorar. E cruza os braços. Se Deus quiser, vai melhorar um dia. Ora, Deus, o que vocês acham? Deus quer sempre o nosso progresso. Criou-nos à sua imagem e semelhança. O problema é que somos nós que temos que resolver a nossa encrenca do passado. Não adianta, como eu falei antes, as leis do universo estão em harmonia. Então essa primeira postura, essa passiva, está tudo errado, eu estou vendo que a coisa não está boa, mas se Deus quiser, vai melhorar um dia. Essa é a primeira postura. Segunda postura, reativa, rebela-se contra Deus e a vida. Vem aí a rebeldia. Não se conforma. Deus é injusto, ou então Deus não existe. Se existisse, as coisas não dariam tão errado para mim como estão dando. Essa então é a postura da pessoa que se rebela. O Evangelho nos fala que, tem uma passagem, até não está aqui, mas lembrei agora, que quando uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né, é resolver nossas faltas sim, acertar nossos débitos do passado, mas não contrair novas dívidas. A primeira dívida que eu contraio é quando ele fala que eu estou me rebelando contra o que está me acontecendo agora, sem me dar conta que isso fui eu mesmo que causei lá atrás. Então, minha primeira falha é querer ir contra ao que está acontecendo. É não aceitar, é se rebelar. É um erro em cima de um outro. Então, essa posição aí de reativa, né, de rebeldia, que se Deus existisse, as coisas seriam melhores para mim. Terceira, fuga geográfica, vai para a Jamaica. Essa fuga geográfica não significa fugir das adversidades, pura ilusão, impossível de se fugir. Para onde quer que eu vá, lá estará o problema, a dificuldade, as leis naturais funcionando. Vimos que elas são automáticas e regem todo o universo, reinam no universo. Em todo o universo reinam as leis universais, ou leis divinas, ou naturais, como se quer chamar. Inclusive na Jamaica, lá também, ela está sob, vamos dizer assim, a jurisdição das leis universais. Esse exemplo é meramente figurativo. Eu tenho por base do meu cunhado Marcelo, que em meio às turbulências sempre dizia, e diz até hoje para a mãe dele, mas eu vou para a Jamaica. Como se isso fosse resolver. Pura ilusão. Proativa. Aceitação, busca, auxílio. A dor torna-se instrumento de superação. Resiliência. Está aparecendo agora em um conceito novo que a gente já vai tratar no próximo slide.
Já que não tem como voltar atrás, né, nessa postura proativa, nessa aceitação, já que não tem como voltar atrás, tenho então que dar a volta por cima. A perda de um ente querido, por exemplo. Se há prova cruel, essa é a perda dos entes amados, exemplifica o nosso autor, Leon Denis. Ele fala que é uma das piores provas. E nesse caso, a gente vai fazer o que? Eu pergunto para vocês. A gente tem que aceitar com resignação e dar a volta por cima, porque a nossa existência continua. E vimos que a gente tem muito a fazer para acertar nossa encrenca do passado. E aqui surge então a resiliência, o conceito novo que eu acabei de falar. Essa postura proativa então, e não meramente contemplativa, ficando de braços cruzados, se Deus quiser, vai melhorar. Deus quer. O problema, a encrenca é nossa. Resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. A árvore, essa imagem nos dá uma ideia perfeita. A árvore, mesmo passando pela turbulência do temporal, enverga, mas não quebra. Continua firme e até mais forte, vamos dizer assim. A imagem fala por si só e nos dá uma perfeita ideia do que seja resiliência, né? Ela sobreviveu aos temporais. O conceito, então, antes, é um exemplo da natureza, né, de resiliência. Essa flor superou todas as adversidades para crescer na pedra. Não está bonita? Está bonita. Outro exemplo da natureza. Essa planta, no meio do concreto, também enfrentou todas as adversidades. Exemplo dos humanos, dos homens. Um exemplo de superação, né, das adversidades. A postura proativa que vimos antes. Imagem dispensa qualquer comentário. A definição. A resiliência é caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser humano para resistir aos embates da vida. O termo vem de uma propriedade da física, sobre a capacidade que os corpos têm de voltar à sua forma original depois de submetidos a um esforço intenso. Fazer a simples transposição da física para a psicologia não é possível, porque aplicado aos seres humanos o conceito se destaca exatamente pela capacidade do indivíduo dar a volta por cima das situações de risco e voltar transformado, crescendo com a experiência. O termo resiliência migrou da física para o comportamental. É a capacidade de superação. Assim, disse que o indivíduo é resiliente quando consegue superar e não necessariamente eliminar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual. Ser resiliente também implica em aceitar as coisas como são, se não puderem ser modificadas. A angústia leva algumas pessoas ao desespero, enquanto outras procuram consolo e resposta para os acontecimentos. Essa aceitação e superação dos desafios que a vida terrena nos oferece é que demonstram atitudes resilientes. Atitude resiliente, então, é quando se demonstra uma força, uma coragem que existe latente no ser humano, que surge diante das situações difíceis. É aquela chama interior que nos surpreende com soluções que às vezes a gente nem pensou para um determinado problema, mas vem aquela força. Ela está lá, é latente. A gente tem que saber buscar isso nos momentos em que precisamos. Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado. Tem coisas que, como vimos, não podem ser mudadas. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra, nos diz São Francisco de Assis. Bonita mensagem de Emmanuel. Aceitar e renovar. Aceitarás a dificuldade, não por fardo de aflição que te arrase as energias, mas por ensinamento que te habilite a mais ampla aquisição de experiência. A adversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Um dos maiores poetas da Roma antiga, se tudo fosse sempre um mar de rosas, que capacidades desenvolveríamos?
A resiliência é um processo que é ativado dentro de nós de acordo com as necessidades impostas pela vida. Imagem também que fala por si. O papel da resiliência é desenvolver a capacidade humana de enfrentar, vencer e sair fortalecido de situações adversas, atesta a psicóloga norte-americana Edith Grothberg, pioneira nos estudos sobre o tema, quase nossa contemporânea. Faleceu há pouco tempo, né, dessa existência, 2008. Para a professora da URGS, Débora Dal Bosco Delaglio, coautora do livro Resiliência e Psicologia Positiva, Interfaces do Risco à Proteção, é como um barco atingido pela tempestade em alto mar, mas que continua navegando, apesar das velas rasgadas e do casco deteriorado. Muitos daqueles que perderam suas casas nas enchentes que a gente vê passar, né, infelizmente quase todo dia, conseguiram, apesar de tudo, se sensibilizar com os desdobramentos positivos da desgraça, como, por exemplo, a manifestação de solidariedade alheia, a formação de novos amigos, né? Exemplifica a professora gaúcha. Ela nos dá esse exemplo das pessoas que às vezes perdem tudo, né, nessas enchentes e nessas catástrofes, e que em meio a isso ela fala assim, ela fala a desdobramento positivo da desgraça, que desperta nessas pessoas, né, um sentimento de fazer novos amigos, aliados, claro, sempre à solidariedade do próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos já partindo para as nossas considerações finais, capítulo 5, trata dos motivos da resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento com o prelúdio da cura. Ainda no Evangelho, essas palavras podem ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus reduziu vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mensagem final, na verdade, duas mensagens da mentora agora Joana de Ângeles. A primeira da obra Iluminação Interior. Muitos sofrimentos que existem na Terra podem ser modificados desde o momento em que o ser humano altere a conduta emocional, dispondo-se à renovação e à coragem para os enfrentamentos inevitáveis. O não sofrer seria uma aspiração utópica, impossível de acontecer na escola terrena, em face do seu estágio de evolução. Então, se a gente já sabe que não sofrer é impossível aqui, não adianta a gente ficar só se queixando das coisas ruins que nos acontecem. Ser feliz é bênção possível em qualquer conjuntura, mesmo quando se está sofrendo, pelo conhecimento de que se está libertando. Sabemos que a felicidade não é deste mundo, vivemos num mundo de provas e expiações. Felicidade suprema é só para os espíritos superiores, puros, que não é o nosso caso. Felicidade é conhecer todas as coisas e não ter nenhum defeito, nenhum vício, também não é o nosso caso. Nos dizem, inclusive, os benfeitores da humanidade na questão 967. O que também não quer dizer que obrigatoriamente temos que ser infelizes aqui na Terra, como diz a mentora. É a bênção possível. Vivemos aqui, então, uma felicidade relativa, que é possível. Mesmo quando estamos sofrendo, mesmo quando estamos enfrentando vicissitudes e adversidades de toda a ordem, pois sabemos que estamos resgatando nossos débitos e nos libertando, e por conseguinte, progredindo, evoluindo. Outra mensagem da mentora também, Joana de Ângeles, agora da obra Convites da Vida. Se tudo te parece sombrio, com perspectivas ainda mais tristes, não descoroçoes, diz a mentora, não desarcoçoes, que nem diz o gaúcho, não desanimes, porém.
Não tomes como modelo para a meditação os exemplos dos maus exemplos. Malgrado as dificuldades aparentes, a vitória do bem e do amor é óbvia, não dando margem à controvérsia. Se estiveres sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições, injustos, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem, em regime de cobrança hoje, para a melhor estabilidade do teu amanhã. Submete-te, portanto, paciente, resignadamente às situações atuais e, insistindo nos bons propósitos, constituirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes usufruir. E a gente fica pensando, né? Pois é, no mundo de provas e expiações, então, olha a mensagem da mentora. Ainda não estamos prontos para essas bênçãos. Mas um dia, por nossos méritos, e um deles é a resignação nas adversidades, o nosso tema de hoje, um dia, quando tivermos alcançado patamares mais elevados na escala espiritual, poderemos sim fruir essas bênçãos. Inexistirão adversidades, seremos aliviados e consolados pelo que estamos passando agora. E quem nos diz isso é nosso mestre, modelo e guia. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E continua o mestre. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem, essas foram as nossas considerações. Esperamos de alguma forma ter contribuído para a vossa reflexão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.